Olá, empreendedores e empreendedoras. Hoje estamos aqui com Fernando Seabra, grande mentor, participante, conselheiro do Shark Tank. Quantas edições, Fê? Eu fui avaliador do Shark Tank Brasil por vários anos. Esse e outros reality shows, vamos falar disso mais adiante. Mas muita experiência aí em ter interagido com milhares de empreendedores no ecossistema. Estou aqui com meu parceiro e irmão, Rafael Manfredini. E aí, empreendedores, como vai? Vamos conversar um pouquinho hoje, extrair um pouco desse conhecimento imenso que o Fernando tem. Fernando, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo aqui da gente conversar e falar com os empreendedores sobre um pouquinho aí da sua jornada empreendedora também. Só lembrando, o Fernando é nosso grande mentor, agora amigo e futuramente novidades aí. Vamos deixar para Vamos deixar lá para o final, lá mas pro final. amigos e mais que amigos, só também criando novos negócios para que vocês empreendedores tenham mais conhecimento, mais bagagem, para que possam empreender cada vez só melhor e com mais sucesso, né, Rubens? É isso aí, Fê. Obrigado mesmo, novamente. A gente já está para marcar isso aqui faz tempo, né? Pois é, marca, desmarca. Finalmente saiu. Finalmente. Esse papo aqui só muito rico. Só então fica aí até o final que novidades vão surgir. Fernando Seabra, como que você começou nessa jornada empreendedora aí? Conta um pouquinho. Da onde veio essa... Tá no sangue? Isso está no sangue, eu sempre quis ser empresário, né? Tá. E eu empreendi por 25 anos. Engraçado que o que eu faço hoje, eu comecei exatamente há 11 anos atrás, quando eu tinha 45. Hoje eu tenho 56. E naquela época eu fui convidado para me tornar sócio-diretor de Startup Empreendedorismo só da Fiesp. Após ter empreendido por 25 anos. E parece hoje que aquela vida não existiu, porque é tão distante... Mas foi um preparo para que eu chegasse a ser quem eu sou hoje, né? E na Fiesp eu ajudei a construir e a criar a maior competição de startups da América Latina. Aí entrei de cabeça no ecossistema de inovação, inicialmente só criando conteúdo, com uma primeira palestra lá na Fiesp, e depois mais evento. Aí fui contribuir como avaliador no primeiro reality show, que é o Shark Tank Brasil, o famoso Shark Tank. Depois fui para frente das câmeras no segundo reality show, que é o Planet Startup. Passou na Band, na Sony. E de lá para cá, eu participei ou como mentor ou como avaliador em 6 reality shows. Me tornei o brasileiro que mais fez reality show de empreendedorismo no mundo hoje. Sim. E como é que você caiu nesse mundo de reality shows? Foi convite, depois você foi emendando? Como é que foi esse convite? Ele começou através de uma parceria com a Fiesp, a produtora que faz o programa Shark Tank Brasil, que a produtora só precisava de especialistas que tivessem a capacidade de avaliar projetos para serem escolhidos para que fossem apresentados aos Sharks. E aí só começou a história. Eu fui dos avaliadores, aí depois fui líder da banca de avaliação. A gente chega ali a ter uma banca de 15 pessoas para analisar suas centenas de projetos. Isso atrás das câmaras. E depois fui convidado para ir para frente das câmaras, ajudar um segundo reality show, que foi o Planet Startup, que passou na Sony e na Band. Tá. E aí foi. Aí o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, aí fiquei conhecido. E quando tem reality show, as pessoas já sabem, me convidam para eu contribuir, para eu mentorar, para eu ser avaliador e dar o meu olhar de como montar um reality show de empreendedorismo e inovação. Nada melhor, né, do que você, já estava dentro disso, né? Já fiz isso várias vezes e tenho um olhar assim, de caminho seguir, né? Acho que o importante é entender que um produto, como esse são reality show, é um produto de entretenimento. Tá. Né? E ele tem que, ao mesmo tempo, entreter, tem que ser interessante para quem assiste em casa e, ao mesmo tempo, e mais importante, entregar só conteúdo educacional empreendedor para que a pessoa que assiste em casa possa aplicar aquilo na vida dela. Né? Tá. Então, a gente faz isso com o conceito de entregar as mentorias, fazer as competições, ter tarefas e avaliar. E a pessoa que está em casa vai aprendendo junto com aquilo. Então, eu considero hoje um reality show de empreendedorismo um produto fundamental que fomenta e
e enriquece o ecossistema de inovação com Verdade. informação e conteúdo. Muitas pessoas que não estão envolvidas nesse mercado de empreendedorismo, que elas não são empresárias, elas acabam enxergando esse tipo de programa como você bem falou, é educativo, né? Então, ela acaba tendo uma noção de como gerir um negócio, de como fazer um pitch, Então, ela tem um contato com esse mundo, né? De ser empresário. É a mesma coisa que você entrar numa aula. Sim. Mas numa aula que gera engajamento, que é entretenimento, entretém a pessoa. E quanto mais próximo da vida real, mais vai gerar engajamento e mais a gente vai aprender só com aquilo. Agora, a pergunta que o empreendedor aí que está assistindo a gente talvez se faça. Às vezes eu vejo alguém num reality show que está ali passando uma vergonha danada. Como que isso acontece? Gente, acontece porque é um reality show. Sim. Né? Então, a gente escolhe e seleciona seus participantes de acordo com o grau de interesse de business, se é um bom negócio ou não, e de entretenimento. Né? Então, a gente monta uma grade dos participantes. E, às vezes, uma pessoa que não é boa, ela vai gerar perguntas interessantes dos jurados e avaliadores. E isso é uma mentoria que é muito rica. Então, as perguntas para um projeto ruim vão educar quem está em casa. O feedback só positivo para um projeto bom vai educar só quem está em casa. As duas coisas educam. Depende da qualidade da banca e dos investidores. E a gente sempre faz isso ter um nível muito bom. Como que vocês pegam e deve ser centenas de pedidos e ali para fazer um pitch, né, de vendas. Você falou um pouco, né, que você seleciona um pouco, né, do business mesmo e do conteúdo criativo ali para gerar entretenimento também, né? Isso. Mas desses, o quanto é mais criativo e o quanto é business? E isso vai de reality a reality. Tem realities que tem uma tese mais voltada para o entretenimento, que é o caso do Shark Tank Brasil. Okay. E tem realities que é mais voltado para a qualidade do produto em si, né, que são outros. Isso vai de uma tese da linha que o diretor lá do reality quer fazer. Né? E no processo de análise, a gente cria os requisitos. A empresa montada há X tempo ou não, esse nicho de mercado, faturamento mínimo de tanto a tanto. E aí vai os pré-requisitos do processo de avaliação. Você, como investidor, pessoa física, né? Investiu em muitas empresas? É importante lembrar que hoje eu sou investidor anjo em startups. Então, eu junto com outros investidores anjos, somos milhares no Brasil, eu fomento a inovação uma vez que eu coloco o meu dinheiro, e é um dinheiro de altíssimo risco, né? Uma vez que a gente sabe que 1% vai dar certo lá no final. Eu sou investidor anjo através da Bossa Invest. Sei que recentemente vocês entrevistaram o nosso querido amigo Sr. João Kepler. A Bossa é a maior venture capital da América Latina, já investiu em mais de 1.700 startups. E além de ser investidor anjo, eu sou board advisor. Eu sou conselheiro do primeiro pool que investe em startups de inteligência artificial. Né? Eu hoje eu sou investidor em 14 startups. 9 no Brasil e 5 nos Estados Unidos. Bom, com esse portfólio aí, qual que está performando mais? As do Brasil, as de fora? Eu sou investidor na OpenAI, que é o ChatGPT, e na Neuralink. Então, nem precisa... já está respondido, né? Já. OpenAI está explodindo, a inteligência artificial. Eu investi na Neuralink exatamente há um ano atrás. O valuation estava em 5 bilhões de dólares e tem uma nova rodada agora. O valuation está em 8,5 bilhões de dólares. Então, já cresceu isso em um ano. Pegando esse gancho, você é um dos maiores especialistas hoje de inteligência artificial, mas aplicada para negócios. Não adianta ela ser artificial, ela fazer desenhos, se você não aplica ela nos negócios, né?
Como que você está enxergando a IA hoje? Eu acho que como é tudo e qualquer sua tecnologia, uma pergunta só nua e crua, tá? Uma resposta que acho que você que não é técnica e as pessoas elas não falam. Mas eu acho que isso vai ajudar a gente burra a ficar mais burra e a gente inteligente a ficar mais inteligente. Tá. Empresa boa, inteligente, que usa a seu favor, vai produzir mais, vai vender mais, vai ter um custo menor, ou seja, essencial. Sim. Não vai ter vida sem ou com, é vida com inteligência artificial. Tá. É da mesma forma que a gente não fala mais só sobre e-commerce, internet. Sim. É parte da nossa vida. A partir de agora, inteligência artificial é parte das nossas vidas em tudo que nós fazemos. Eu acredito que vai sempre existir um colchão de tecnologia de inteligência artificial entre as relações humanas. Entre pessoas, empresas, governo. Essa é a minha dúvida. Na inteligência artificial, ela vai deixar o trabalho assim mais humano ou menos necessário? Eu acho que vai deixar o trabalho mais humano. Tá. Uma vez que tudo que é automatizável e previsível Sim. e repetitivo vai ser feito de uma forma artificialmente inteligente. Tá. Então, o que é mais humano quem usa a seu favor vai ser um humano mais valorizado. Olha só que interessante, Sim, né? sim. Então, só finalmente a gente vem na Revolução Industrial, robótica, tal, a tecnologias que todo mundo falou que ia tirar o emprego lá das pessoas, para no momento que a tecnologia faz o humano ter um valor maior, uma vez que a gente está à frente da tecnologia à frente. É sempre. Então, a pergunta é ótima. É verdade. Porque acaba que a pessoa ela não tem, ela desburocratizou, então ela tem tempo de executar o que a gente sabe fazer de melhor, né? Tem tempo de ser gestão, que pensar, criatividade. Quer se relacionar, né? Se relacionar. Quer se relacionar de forma só sustentável. E eu falo muito, e eu ensino as pessoas a fazer o que eu chamo só network sustentável, né? E o ser humano vai fazer isso sempre porque a gente é gente. Né? Sim. E a gente, né? A gente empreende com alma e método, né? Basicamente isso, né? A gente Mas aplica... pegando a inteligência artificial, a automação, a gente já tem há muito tempo já. Sim. E a gente já vem aplicando, todo mundo, o mundo inteiro. E quando você aplica ela para potencializar negócios, é fantástico, né? Agora, você também pode potencializar fracassos, né? Que você falou agora. Isso. Você pode... nada tão errado quanto ficar só repetindo uma coisa que não deveria nem ter sido feita. Frase do meu mestre, professor Peter Drucker. Né? Peter Drucker, fala um pouquinho dele. Pai da administração moderna. Eu fiz o meu MBA nos Estados Unidos numa escola que chama só Peter Drucker School of Management. E o curioso foi que quando eu fui fazer a escola, eu não conhecia, né? Mas eu queria fazer o mestrado nos Estados Unidos e descobri, estando lá, que as mais famosas é para quem faz ou engenharia ou economia. E eu sou advogado originalmente, né? Mais de humanas, e busquei um curso que estava voltado ao conceito de planejamento estratégico e de relações. E descobri esse curso na Califórnia. E depois fui aluno do Peter Drucker himself, o pai da administração moderna, virei pupilo dele. E em 97 só descobri o conceito que eu chamo hoje de inovação contínua, uma coisa que é moda, mas que sempre existiu. Né? Uma vez o Drucker ele falou só numa aula: vocês têm que lançar produtos e serviços hoje e começar a matá-los amanhã. Uma frase tão simples, mas tão poderosa e forte, né? Mas o que é isso? Eu pensei, esse velho tá louco, vou pesquisar, vou desenvolver anos de pesquisa de P&D, R&D e vou matar o produto. Vai matar, porque se você não fazê-lo, a concorrência irá fazê-lo. Né? E aí eu entendi o que é inovação só contínua, que é o que eu ensino hoje com todas as minhas metodologias, e o meu livro recém-lançado, o best-seller, A Mandala da Inovação. E por que é mandala? Só porque a inovação é cíclica, não tem começo, meio e fim. Você começa, aquilo que você acabou é sempre um começo. A frase
que eu falo, que é filosófica, que é o conceito da inovação contínua. É todo início ao fim de algum começo. Todo início é o fim de algum começo. Ou seja, aquilo que a gente está começando hoje é o fim de algo que começou algum dia. E assim os nossos produtos, os serviços. E por que assim? Porque assim é a necessidade do nosso cliente e assim porque a gente está no mercado livre, existe a concorrência. Né? Então, é papel da concorrência acabar com a gente e é nosso papel acabar com a concorrência. Então, a gente vive inovação contínua para que a gente continue no mercado, aumente o market share e, claro, atendendo o nosso cliente, uma vez que uma empresa só existe porque alguém tem um problema para ser resolvido. Perfeito. E um produto para ser vendido, né? Um produto para ser vendido para um problema real. Problema real. Sim. E uma coisa que ficou muito clara para mim, ao viver o ecossistema de inovação, mentorando empreendedores e startupeiros, é que a frase básica que eu falo, que empreender não é implementar soluções, mas sim só resolver dores e problemas, tem gente que não se dá conta disso. Uhum. Tem gente que acha que empreender é ter uma ideia e executá-la. Não, gente, você tem ideia para resolver um problema real. Tem que inverter a ordem. É muito básico, mas na vida real de assessorar e de mentorar empreendedores, a gente vê que não é assim que acontece. E as pessoas têm uma ideia de madrugada e acham que vão executá-las porque o mundo precisa dela. É grande parte das empresas. Sim, essa é a sua grande dificuldade de pegar esses mentorados e tentar mudar um pouco a cabeça deles, né? Porque realmente é isso que você fala, né? Muitas vezes eles têm aquela ideia e vai insistir até o final. E acha que persistência persistir na ideia. Não, Sim. A persistência é persistir na capacidade de resolver algo. Uhum. E ficam do lado errado da ideia. Tá. Sim. Né? E a gente tem o trabalho mental de educar e mostrar, olha, que não é bem assim. Eu vejo assim, você muitas vezes precisa separar o seu lado mentor do seu lado investidor, né? Sim. Porque quando uma ideia chega, um negócio chega para você, no seu conhecimento, ela pode estar madura, ela pode já ter um produto, pode ter uma gestão ali, mas ela também pode ser uma ideia muito maluca, né? De um visionário, um sonhador, e que precisa ser lapidada, né? Como é que você trabalha esse lado, investidor e mentor? Ou você consegue trabalhar isso lado a lado? Não é simples, né? Mas quando a gente é investidor anjo, a gente tem um papel de viver o conceito que nós chamamos smart money, que é entregar a nossa história e a mentoria. Tá. Né? Aí, claro que a gente só escolhe e se envolve só com projetos que têm a ver com a nossa tese, com a nossa visão. Certo. O meu só passo a passo de investidor anjo, se hoje se antes do negócio eu vou ver a pessoa. Será que essa é uma pessoa só coachable? Será que essa pessoa entende o que eu chamo de lei divina entre relação das orelhas e da boca? O que é isso? Você entende que você tem só duas orelhas para escutar mais do que falar? Né? E esse cara vai me escutar e vai aprender. 1, 2. Esse cara só queria um negócio que é sustentável, que resolve um problema real. Ele estudou o mercado, pesquisou. 3, o negócio é bom, mas será que ele é pessoa boa para um negócio bom? Uhum. Tá. E tem muitos empreendedores que são ótimos, o negócio é bom, mas ele não é bom para um negócio que é ótimo. Né? E claro que ninguém vai querer largar o projeto lá no início. Né? Sim. Aí depois, o mercado só precisa daquilo, a concorrência, próximo. Ele tem um negócio que é sustentável, que é repetível, escalável. E, por último, se isso tudo é válido, será que eu vou ajudar? Se eu acho que eu não vou ajudar, próximo, eu não vou perder meu tempo onde eu não vou ajudar, porque eu tenho, o tempo é escasso. Sim. Né? Então, isso é muito importante. O investidor anjo entender. Será que o seu capital humano, o seu know-how, o seu histórico vai ajudar o projeto bom? Porque não perca tempo aonde você
não faz diferença na vida das pessoas. E aí, vamos falar um pouco do livro agora. Da onde surgiu essa ideia da mandala? Você falou um pouquinho, né? Mas esse é seu primeiro livro, né? Meu primeiro livro best-seller, no lançamento, foi o segundo livro mais vendido no país, na categoria negócios. Né? Eu sou criador de metodologias ágeis, de Canvas. Né? E eu criei há mais ou menos 8 anos atrás um primeiro Canvas, que é o Pitch Canvas, que é um framework que ajuda o empreendedor a fazer o desenho do seu pitch ideal. Eu não chamo, vai fazer um PPT. Não, eu falo, desenhar um pitch. Né? Uma vez que, para mim, tem uma ordem lógica, tem um começo, meio e fim, tem uma costura, tem uma ordem. Né? Eu montei essa metodologia e depois fui interagindo com empreendedores e tive ideia de montar outras. E acabei criando só 12 metodologias, que é um número mágico, um número bíblico. Né? A gente tem um número 12 representativo de muitas coisas importantes nas nossas vidas. E quando eu cheguei na 12ª, eu falei, cara, é isso. Acho que não falta mais nada. Fiz isso de forma linear. Eu falei, não, mas eu vivo inovação contínua e ensino as pessoas. Aí eu dei uma ordem cíclica às 2 metodologias que foram criadas de forma só linear e cada uma para criar um projeto, um problema específico da jornada empreendedora. Tá. E aí eu peguei as 12, fiz cíclica e criei núcleos que eu chamo de elos. Então, as 12 metodologias são divididas hoje em 6 elos que representam a nossa jornada empreendedora. Essa 12ª foi o seu Day One ou foi muito lá atrás? O Day One foi a primeira. Foi a primeira? A primeira das 12. Das 12. Isso. Tá. Eu tenho uma metodologia que eu chamo a teoria do encontro. E eu falo o seguinte, o empreendedor não vai dar certo em nada sem que ele saiba quem ele é. Tá. Quem é você na fila do pão, meu amigo? Porque acordar de manhã, entrar às 9 e sair às 5 e não se engajar, não saber que missão você está fazendo no mundo, qual é o teu propósito, onde você vai ser melhor. Se você não sabe, você está só queimando pista, né? Você está só gastando tempo de vida. Você está fazendo fumaça. Está fazendo fumaça. Está simplesmente vai estar só existindo e não vivendo. Sim. E a teoria do encontro, que é a primeira hoje lá das 12, no elo da busca, que é a busca de si mesmo, eu falo que o encontro ele é formado só pelo trinômio essência, vocação e day one. Essência, qual a sua essência? Muitas vezes a gente esquece. A vocação, qual o seu chamado, o que você está fazendo aqui. E day one, o dia que você teve aquela virada de chave, fala, cara, não é que eu vi no mundo seguir esse rumo, né? E eu tive o meu day one específico quando eu tinha 10 anos de idade. Não sei se vocês conhecem a história, acho que eu já contei, mas vou contar aqui de novo. Com certeza. Estava no supermercado com a minha mãe, ajudando ela a fazer compra. Naquela época era uma família de classe média baixa. E o pano de fundo é dizer que eu nasci em dezembro de 68, em fevereiro de 69, só 3 meses após, meu pai montou uma empresa dele. E meu pai monta a empresa que cresceu muito, vendendo o Fusca branco que ele tinha, que ele me levava na escola. E ficou a pé e montou a empresa com primeiros capital. E aos 10 anos de idade, a empresa ainda estava engatinhando, eu percebi que no mercado com a minha mãe, que nas prateleiras do supermercado não tinha os produtos da empresa lá do meu pai, concorrendo com as empresas americanas. E aí só me dei conta que não estava ali porque era uma empresa só pequena, que não tinha só capital para estar só no varejo. Então eu entendi aos 10 anos o conceito de varejo, que é um lugar onde alguém vai para comprar alguma coisa que alguma empresa que produziu pôs lá só para vender. Sim, sim. Entendi o conceito de varejo, entendi que tem que ter um lugar para chegar no cliente final, que é o conceito de canal de distribuição, e me dei conta que como a empresa do meu pai só não podia estar ali, precisou criar um outro canal de distribuição, que é o canal de vendas diretas. Que é alicerçado no poder dos relacionamentos humanos. Claro. Né? E eu me dei conta só disso tudo porque em casa a gente não tinha muito dinheiro para comprar brinquedos, só de plástico, só no Natal que eu ganhava.
Então, eu pegava só tubos de shampoo usado que meu pai levava para testar só produtos em casa que ele criava e usava aquele tubo de shampoo usado só como se fosse só carrinho ou patinho de borracha lá no chuveiro, né? Veio aquele insight assim, esses milésimos de segundo na cabeça, e essa empresa que ele fundou, que cresceu muito, é a Natura Só Cosméticos, que todos conhecemos, orgulho nacional. Sim, é uma potência uma hoje, potência, né? global, orgulho aí para nós brasileiros. E o Day One foi naquele site ali, poucos segundos, ter descoberto o poder dos relacionamentos humanos, que é o que me guia até hoje, as conexões sustentáveis, que é o que me faz estar aqui hoje só conversando só com vocês. Esse foi meu Day One. E eu faço as pessoas relembrarem isso, só porque às vezes a gente esquece a nossa essência, a nossa vocação e o nosso Day One. E a fórmula do encontro é: você é igual a isso, né? E quem lembra isso só talvez consiga ficar mais alinhado com a pessoa que ela é e veio ser no mundo. E se a gente não faz isso, a gente não vai empreender, certo? Não vai dar certo em nada. Isso é verdade. Esse ato de empreender, ele é mais do que é uma vocação mesmo. A gente tem que ter vocação. O empreendedor serial, que é o que muitos se consideram hoje, né? É muito legal, mas a gente está sempre em busca do sucesso, né? A gente não está em busca do próximo. A gente quer o sucesso cada vez maior. Você acredita que o empreendedorismo hoje ele precisa ser melhor explorado de forma educacional? Como que você enxerga esse mercado educacional, educativo? Ensinar as pessoas a serem mais empreendedoras, né? É o que você faz hoje, né? Ótima sua questão. Eu me tornei um educador, né? Existe um glamour em volta da inovação e do empreendedorismo. As pessoas só querem ter sucesso, mas pelos motivos errados, sim, né? Sim. Os 3 são principais. Que quer ficar rico rápido, seu motivo é rápido. O imediatismo, né? Que quer trabalhar menos, é motivo errado, vai trabalhar mais. Sim. E porque os chefes eram ruins, é motivo errado. Sim, tá. Às vezes o problema está com a pessoa e não com os últimos três chefes. Só mais importante as pessoas entenderem: a felicidade não está no empreendedorismo, a felicidade está em ser feliz, gente, em fazer uma coisa que você viu fazer no mundo alinhado com a sua história, com a sua verdade, que é essência, vocação e Day One, né? Então, lembram disso. Empreender não é uma atividade, empreender é um chamado. Sim. É uma coisa muito profunda. Então, quem quer empreender porque tem que faturar alguma coisa, cara, a chance de dar errado é muito grande. Mas será que você estudou alguma coisa? Será que você viveu uma dor real que você escutou se falar? Eu aprendi a resolver um problema que eu vivi, e tem pessoas que vivem um problema, então eu vou me dedicar a tempo de vida, vou dedicar minha alma e meu coração para resolver o que eu resolvi a mim, aos outros. Isso é um chamado. Né? Mas você vai fazer como? Com conhecimento, com educação, com validação. Por isso que eu já vou dar spoiler. Claro. Né? Juntos iremos criar aqui um braço educacional para o projeto Expo Empreendedor. Sim. Que já é uma das maiores feiras, eventos mais importantes de empreendedorismo do cenário nacional, e a gente tem a oportunidade de criar um braço para levar educação, levar mentoria, levar relacionamento, levar e criar o conceito de comunidade. Sim. Né? Então, esse é o spoiler. Aguardem o braço educacional da Expo Empreendedor. E que vai ser muito acessível, né? A gente estava conversando. Tem que ser muito acessível para que as pessoas consigam consumir, né? Tem que ser acessível e tem que ser acessível não só em valor, mas em linguagem. Né? A gente encontra só muito conteúdo hoje que é rebuscado, status pays, a linguagem, os exits, os LTVs, os nomes. Gente, a gente está no Brasil. Né? Deus me botou aqui à toa.
não foi à toa. Eu podia estar morando em qualquer lugar do mundo, não precisava estar fazendo isso. Eu estou aqui porque é uma missão de vida, estou aqui para cumprir a minha missão, sou como ser humano, eu me sinto uma obrigação moral de compartilhar o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu consumi com a comunidade. Não, e é o que você faz no seu dia a dia. Quem conhece um pouco sabe que você traz essa linguagem toda. A gente nunca nem falou sobre LTV, são termos que assim não fazem sentido na vida do empresário comum, né? Normal. Ele não quer saber o quanto que sei lá, uma sigla dessa qualquer. Ele quer saber quanto que ele está vendendo, o que ele pode entregar, como que ele vai entregar. Onde ele vai melhorar. E qual sentido? Entregar com alma. É por isso que muitas vezes nas nossas reuniões mesmo, né, a gente conversa de maneira simples, de maneira fácil. Mas não é só isso. Muitas vezes você quer explicar pro cara que precisa pagar as contas no dia a dia e que, poxa, ele tem que fazer aquilo por amor. Muitas vezes não é amor, ele tem que fazer o trabalho dele para também a empresa crescer. Agora, a gente precisa ter sempre um rumo, né? um norte. Ter o nosso foco. A gente vai entregar alguma coisa, vai fazer sentido, vai ajudar as pessoas, vai ter um apelo comunitário, trazer transformações, né? Então, a boa ideia, o bom negócio é aquele que você consegue transformar para atingir esse objetivo. O que eu estou dizendo assim, você já tem um negócio você tem um empreendedor legal, que ele sabe trabalhar, ele tem um mercado, ele tem clientes, ele tem um mercado legal. Mas o próximo o próximo só ele não sabe para o próximo passo, ele só não que sabe. E ele nem sabe que o próximo passo existe. Isso. Muitas vezes ele está perdido ali naquele dia a dia dele. Ele está perdido só apagando incêndio, almoço para vender jantar. Ele precisa de um próximo passo, mas não tem a visão. Não tem, Falta a visão. Então, a gente tem o papel de entregar a visão de novos negócios, que a gente faz isso com inovação, ensinando educação. E ensinando inovação. Mas mas, Rafa, é possível fazer isso. Então, assim, o que eu estou falando é que é possível. Não adianta também o empreendedor ficar só buscando eu preciso resolver problemas. Porque muitas vezes ele não vai se concentrar porque muitas no vezes produto ele dele, né? É o empresário, né? Sim. Ele faz tudo. Não é todo mundo que tem... Felizmente eu tenho, né, a dádiva de ter comigo meu irmão, e então a gente consegue... Aí vocês se complementam. A gente se complementa, a gente trabalha... Mas empreender é solitário, né? É solitário. Eu vou trazer uma frase de Kant aqui, que diz o seguinte: liberdade é fazer o que não se quer. Então, o empreendedor tem que buscar seu conhecimento para se complementar naquilo que ele não é especialista, para montar uma equipe, e tem coisa que tem que ser feita, cara. Né? Se você está sozinho ainda, se você é pequeno, você busca educação, você vai lá no projeto educacional da Exoempreendedor, vai aprender sobre inovação, marketing, finanças, alguma coisa que você não sabe, para fazer o que você não quer e você não gosta, porque sem aquilo você não vai ter o sucesso final, que é o objetivo, a felicidade que você quer, que é para cumprir o que você chama de missão, de propósito, sonho, não sei o nome que você dá, né? Mas entenda essa frase: liberdade é fazer o que não se quer, porque senão a gente vai ser escravo dos nossos desejos, a gente vai ser guiado por vontade e desejo. E isso faz a pessoa ser escrava da sociedade, de vícios, de coisas ruins, entendeu? Sim. Isso é muito importante. Que momento que você acha que o empreendedor ele tem que se libertar desse dia a dia dele e buscar essa solução, dele criar um propósito? Ou é constantemente? Continuamente, né? Como você fala.
A inovação continua sempre Então. e é constante, né? É importante a gente estar sempre se perguntando, será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que é isso? Porque a gente, às vezes, tem uma ideia, valida, alguém quer, você monta a operação, você começa a vender, ufa, agora eu estou tranquilo, meu negócio deu certo. O negócio não deu certo. Não deu. Está dando certo naquele momento. Ou melhor, os problemas começaram agora, né? Porque sem problema não tem sucesso, né? Não tem sucesso. E se você abrir um mercado, você está bem, algum concorrente vai ver e falar, olha, pô, não é que o Rubens e o Rafa fizeram um evento lá? Cara, eles abriram, vou eu fazer um outro evento maior. E não esqueçam disso, gente, sempre tem alguém mais rico com mais dinheiro e mais bonito que você. Sim. Né? Então não acho que você é a última bolacha do pacote. Nunca, sempre vai ter alguém, mais investidor, uma multinacional, um cara grande, e pior ainda, mais bonito, que vai pegar o seu cliente. É isso mesmo. E é por isso que eu ensino aqui, na minha imersão do meu livro, a criar o que eu chamo de moat. O que é moat? É um fosso econômico entre o seu cliente e a concorrência. Você cria uma cultura, uma entrega, você fideliza o cliente, você cria uma sinergia saudável. Uma sinergia saudável. Você cria uma nação de evangelizadores lá da sua marca que vê um concorrente que não te leva, porque você criou um moat, igual eu com a Apple. Sou usuário Apple, não consigo sair. Estou preso na teia, na net Apple. Né? E tem gente que está em outra marca, outra e outra. Viram embaixadores, né? É embaixador. Então, a gente tem que criar isso com as nossas marcas. Entender que se a gente não faz isso é o conceito de inovação que faz parte, através de inovação só contínua, a gente vai perder mercado. Então, a gente tem que estar toda segunda-feira lá se perguntando, será que eu estou certo ou vou mudar? Será que eu estou certo ou vou mudar? Para a resposta ser sim, eu continuo certo ou não, eu vou mudar agora. A gente não falou do Clube Bora Fazer, né? É uma iniciativa sua. O Clube Bora Fazer é uma social tech, uma iniciativa minha que eu comecei exatamente há 2 anos e 2 meses. Né? Eu criei um projeto que eu queria entregar mais conteúdo meu e das pessoas que eu conheço para pessoas inicialmente Brasil afora e depois só mundo afora. Poxa, é só 2 anos? Eu não sabia disso, porque o ano passado, né, que você colocou o Bora Fazer lá na Expo, já estava assim uma explosão. Já estava explodindo, explodiu em 1 ano. Ok. Né? Tá. E aí, em 2 anos eu faço eventos online. Inicialmente eu fazia a cada só 15 dias, hoje eu faço mensais. Mas eu fiz até hoje 82 eventos online para uma comunidade de mais de 5, 6 mil pessoas em 820 cidades em 30 países. Então, é mais uma iniciativa assim, para acordar as pessoas, né? Vamos bora fazer, né? O próprio nome já diz, bora né? fazer. E aí se tornou uma startup social, um bordão. E o bordão eu já usava antes, eu usava já nos reality shows. Acabava o quadro e falava, bora fazer, hein? Vem aqui, validou, aprendeu, vai fazer? Bora fazer. E era um bordão que eu comecei a usar lá no reality show Só Planeta Startup. Entendi. E aí virou a minha social tech, que ajuda muitas pessoas. E cidades que eu vou só fazer eventos, sempre tem alguém do clube Só Bora Fazer para me receber, para assinar nossa bandeira. Isso aí. Bom, falamos do livro, falamos de muitas coisas. A gente poderia falar assim 5 horas aqui direto. Mas vamos falar um pouco mais dessa iniciativa nossa que a gente está montando juntos aí. Da Expo Empreendedor Academy, né? Que é o conceito de passar a educação empreendedora. A gente vê que tem muita coisa acontecendo, né? São todas válidas, acho que é válido tudo. Mas a gente, após só participar e contribuir com muitos eventos e projetos, a gente quer criar essa coisa que tem a nossa cara, né? O DNA nosso, a nossa visão de mundo. Então,
Não, e eu digo por nós, a gente está muito empolgado com isso, porque primeiro uma parceria absurda com você, que absurdo no bom sentido, no ótimo sentido, porque você é um mentor, um investidor, uma potência, né? Então, o que a gente vai conseguir atrair e levar para as pessoas é um tipo de educação que uma linguagem mesmo que você disse, simples, mais intuitiva, mais aplicável no dia a dia, né? E sobre assuntos diversos, né? E para complementar... Não só marketing, não só vendas, mas também teorias de como a pessoa pode... dia a dia lá das pessoas. Então, a gente vai pegar conceitos complexos e ensiná-los de uma forma simples. E, junto com o conteúdo educacional, uma coisa que faz parte de aprender, mas as pessoas não se dão conta e não valorizam, que é viver a comunidade. Sim. Então, a capacidade que a gente tem de criar comunidades que são autossustentáveis em aprender com si mesmas é muito forte. Eu fiz isso com o clube. Sim, né? sim. Fiz isso lá com o clube só, bora fazer. E a Expo Empreendedor Academy vai fazer isso de uma forma só muito brilhante, porque já recebe só milhares de pessoas aí, um histórico de eventos super rico e sensacional. Então, o quanto que a comunidade vai trocar conhecimento, vai aprender entre si e vai nutrir negócios, inclusive. Né? Sim. E grupos de pessoas precisam de um direcionamento. Né? Eu acredito que o direcionamento que a gente tem para dar aos outros é bom. Né? Então, acho que muita gente vai gostar de ter o nosso direcionamento para aprender, para se comunicar, para interagir e para fazer só negócios entre si. E é esse o objetivo só principal da Expo Empreendedor Academy. Só fazer com que o empreendedor brasileiro tenha mais conhecimento de causa, tenha só conexões só sustentáveis e, no fundo, seja mais feliz empreendendo, intraempreendendo, gerando imposto, gerando mais negócios. Gerando renda, gerando... Isso, gerando riqueza para o país que tanto precisa. A gente está num país que precisa de gente, só como a gente, ajudando os outros a gerar riqueza. Aí a palavra da vez é essa, geração de riqueza. Outro dia a gente estava conversando, você falou assim, não, que o Brasil... você falou assim, não, o Brasil, eu não vejo mais o brasileiro com orgulho. A gente vê o nosso... o povo assim um pouco apagado. Apagado, né? E a gente quer entregar isso. E a gente só entrega isso com o senso de realização. Tá. Né? Não é com futebol, não é com política. Né? Então, você pode ser um ou outro lá no governo. Gente, as pessoas elas têm um brilho nos olhos se elas realizam. Empreendendo ou intraempreendendo. Tendo motivo para chegar na empresa e tendo motivo para sair na sexta e voltar lá na segunda, não simplesmente com a hashtag só sextou, que se tornou um bordão espetacular, mas medíocre. Pessoa na sexta-feira, uau, feliz, vou encher. Sextou. Gente, sextou, mas olha que sociedade mais medíocre. As pessoas estão felizes porque acabou a semana. Não, tem que estar só feliz porque acabou. Você vai recarregar as baterias para segunda-feira ser melhor ainda. Sim. É isso que a gente quer que as pessoas vivam no dia a dia delas. Essa sensação de brasileiro que produz, que é fora da curva porque somos. Né? A gente está aqui porque existe um motivo. Exatamente. Não, as pessoas que estão assistindo a gente, obviamente, elas vão estar junto com a gente lá na Expo Empreendedor em julho, dia 25 e 26. E se você... você vai visitar o evento, vai participar de todas as palestras. Fernando, um dos top speakers do evento. E ele tá lá na feira. Ele tem um stand dele. Esse ano a gente vai montar ainda um stand bem legal, uma experiência interativa, né? Experiência interativa, inclusive quem quiser só fazer seu pitch, vá lá porque a gente vai escutar seu pitch. Exatamente. No stand que eu vou montar. Não, e você
participa lá. Você é muito acessível, né, Fê? Aí, ó, para você, ó, já fica a dica aí. Fica a dica. Ó, Fernando vai estar lá, então vão abordá-los, levem os seus pitches, que o Fernando vai estar lá pessoalmente avaliando seus negócios. Isso, só rapidamente. Vai subir ali no palco lá do meu stand, eu, minha equipe, o Guto, o Jefferson, vamos estar avaliando o negócio de vocês e sendo que vocês têm que ter que a gente faça. Você mentor, chute na canela, tá? Que é o que o empreendedor tem que ter, porque eu não tive há 30 anos atrás. Então, busquem pessoas que falam a real, que falem o que está ruim, que falem que você está no caminho errado. O tapinho o tapinho só nas costas, você vai ter domingo na casa de família. Sim. Mas também, se a ideia for boa, já investe, né? Você começa um relacionamento para investir. A gente dá um caminho, isso. Dá um caminho. Só o que importa a gente só criar relações. Sim. Isso, a gente vai criar relações. Eu disse, investe. Investir é um processo, né? É um processo. Escutar alguém por 3 minutos é investir muito tempo caro. É muita coisa. É isso. Boa. A gente vai escutar o pitch de 3 minutos. E se for ruim, eu vou colocar um gongo. Sim, vamos colocar um... Igual tinha lá no Chacrinha, lembra? Okay, a buzina, né? Boa. Isso, a buzina. A buzina. A produção arruma um fonfon, né? Vamos dar uma buzina lá. O cara é ruim, buzina na hora. Nossa, vou buzinar muito lá no nosso stand. Gongo. Mas o empreendedor não pode ter medo, ele tem que ouvir muitas buzinas para ele aprender, né? Isso aí. Mas a gente escutou muito, eu e você, eu sei que vocês escutaram também. Ainda escutamos. E o que você vai levar de conhecimento esse ano, claro, com o seu livro, esse conteúdo todo, mas o que as pessoas podem esperar da sua palestra, da sua participação na Expo Empreendedor esse ano? Gente, eu estou sempre falando, né? Entendo que a inovação faz parte do dia a dia. Inovação não é uma necessidade, é um requisito para sobreviver. Conceito de inovação contínua, não tem começo, meio e fim, é sempre. A hora que você deixou o produto ideal e perfeito, ele já está obsoleto. É isso. E eu levo esse conceito através das metodologias, através do meu livro, através da palestra, através do pitch que eu vou escutar, através da imersão, a mandala da inovação que eu entrego em 2 dias, que a gente vai oferecer isso também lá para as pessoas que forem na Expo Empreendedor esse ano, dia 25 e 26 de julho. E a pessoa, ela quer participar de um evento seu também, como que ela faz? Você faz um evento baseado nesse conhecimento do livro, né? Eu faço a imersão, a mandala da inovação, que são 2 dias comigo, mais encontros online, dá mais ou menos só 30 horas de mentoria. Tá. Sim. Me segue na minha mídia social, lá no Insta, fernando.seabra, que a gente sempre está anunciando e falando dos nossos eventos presenciais. Em cidades diferentes, lugares diferentes. Eu vou rodar sociedades diferentes do país. Esse ano é o projeto para levar mais conhecimento para diversos estados. Tá. Bom, Fernando, que faltou? O que faltou a gente abordar aqui? Faltou, acho que, muitos assuntos, né? Mas é importante a gente passar o conceito de que inovação é um requisito. Né? Não é algo, eu vou fazer ou não. Inovar não é arriscado. O arriscado é não pensar em inovação. Né? Entender a diferença entre criatividade e inovação. Criatividade é a nossa capacidade de gerar só novas ideias. No entanto, inovação é a capacidade de pegar as novas ideias e transformá-las em realidades. Então, vamos ser menos criativo e mais inovador. O Brasil acabou de ganhar, há um mês atrás, o título de país mais criativo em Cannes. Legal, mas no ranking dos 80 países inovadores do mundo, o Brasil está em número 62. O que adianta ser mais criativo e ser péssimo em inovação? Vamos buscar execução. Sim. O feito é melhor que o perfeito. Põe para rodar. A hora que estiver ótimo, já está obsoleto. Entenda isso. Sim. Inovação é transformar ideias em realidade de uma forma que alguém tem um problema
resolvido. Inovação não é tecnologia, inovação é um plano mental, é um conceito, é uma forma de viver o mundo. A tecnologia é ferramenta, dependendo do seu tamanho, você vai usar mais ou menos tecnologia. Eu aconselho que todos usem em algum momento a tecnologia inteligência artificial, que vai fazer você entregar mais com menos, em menos tempo, né? É isso, gente. Isso que é inovação. E eu trago um olhar que eu considero diferenciado, que é válido para qualquer empreendedor, não importa o tamanho dele, nem o nicho de mercado só que ele esteja. Eu tenho contatos com um empreendedor de 20 anos que é mais empreendedor, que é mais inovador que uma empresa que tem 3 mil funcionários e fatura só 2 bi. É questão de visão de mundo. Sim, né? sim. É isso mesmo. E é isso aí. Fernando Seabra é uma potência, é um cara fora da curva. Obrigado, gente. A gente... feliz e empolgado agora com a nossa... Com o nosso novo projeto para levar mais conhecimento. Isso. E levar mais realização. Realização, é isso. E esse foi o primeiro de muitos podcasts, muitas conversas que a gente ainda vai criar juntos, né? Só temos a agradecer mesmo. E para você, ó, se você está esperando o momento certo, ó, não tem. Já está atrasado. Já está atrasado. Se a pessoa só chega a se perguntar, será que agora já passou? Já passou. É muito rápido, gente. É macarrão chinês lá no... Você põe, ele já queimou. Queimou. Você põe e tira. Deixa eu agradecer o Estúdio Voz, que ajuda a gente a fazer esse papo aqui. Se você quer ter um podcast igual esse também, entra lá, podcast.com.br. Fernando, novamente, muito obrigado. Fê. Primeiro de muitos conteúdos Rafa, que a gente vai criar junto. Obrigadão, querido. Vamos criar muito conteúdo esse ano. Deixa a última informação aí pro pessoal. Última frase, último conceito. Último pensamento. Último pensamento do... Eu vou trazer uma frase, um poema que eu escrevi que se chama A Jornada da Verdade, que é um dos motivos pelos quais a gente quer criar um produto igual a Expo Empreendedor Academy. E diz o seguinte: a vontade tem que ser tamanha, a fome de vencer só tão grande e a coragem só tão presente que você se jogaria de cabeça no abismo da incerteza. Se você tem conhecimento, se você tem uma comunidade, que é o que a gente vai entregar na Expo Empreendedor Academy, você vai se jogar no abismo que for, que sempre vai ter uma rede para te segurar. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Até a Expo. Valeu.